E se eu te dissesse que o dinheiro tem memória? Não é metáfora, não é figura de linguagem. É um padrão documentado, estudado, observado em culturas diferentes, em épocas diferentes, em níveis de renda completamente diferentes. O dinheiro reconhece quem é capaz de mantê-lo e abandona quem não está preparado para segurá-lo. Não importa quanto chegue de uma vez. Eu sei que isso soa estranho. Eu sei que parece coisa de livro de autoajuda de aeroporto, mas me dá esses próximos minutos. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é motivação barata, não é promessa vazia, é uma verdade que está escrita há milênios, confirmada pela ciência comportamental moderna e que a maioria das pessoas nunca para encarar de frente. E quando você enxergar esse padrão com clareza, vai ser impossível não se ver nele. Talvez você se veja num lugar desconfortável. Talvez você se veja num lugar de clareza que vai mudar a direção da sua vida financeira para sempre. De qualquer forma, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Então, vamos começar. Capítulo 1. A memória do dinheiro. Deixa eu te contar sobre 2 tipos de pessoa. A primeira pessoa nunca ganhou muito. Trabalhou a vida inteira em emprego simples, com salário que mal sobrava no final do mês. Nunca teve carro do ano, nunca fez a viagem dos sonhos, nunca impressionou ninguém na roda de amigos. Mas todo mês, sem exceção, ela separava uma parte do que recebia, pequena que fosse. 10% quando dava, 5% quando estava apertado, e guardava. Investia com paciência, sem entender muito no começo, mas aprendendo ao longo do tempo. Ela viveu dentro dos seus meios. Honrou cada compromisso que assumiu. Disse não para muita coisa que queria dizer sim. E foi, em silêncio, construindo. 20 anos depois, essa pessoa tem patrimônio, tem tranquilidade, tem escolhas que a maioria das pessoas ao redor dela nunca vai ter. Não porque ganhou mais, mas porque se tornou alguém capaz de administrar o que tinha. A segunda pessoa, numa tarde de quinta-feira, recebeu uma ligação do banco informando que a herança do avô havia sido depositada. R$280 mil. De uma vez, na conta. E aí a vida mudou. Reformou a casa, que de fato precisava. Trocou o carro porque o outro estava velho mesmo. Ajudou alguns familiares porque era a coisa certa a fazer. Fez uma viagem que estava adiando há anos, porque quando mais, investiu uma parte, mas sem entender muito o que estava fazendo, escolhendo pelo nome bonito ou pela indicação do primo. 3 anos depois, o dinheiro tinha acabado. Não foi roubado, não foi perdido numa crise. Foi embora devagar, decisão por decisão, impulso por impulso, sem que a pessoa percebesse o padrão. E ela estava exatamente no mesmo lugar financeiro de antes. Na verdade, em alguns aspectos, em lugar pior, porque agora também havia a lembrança de ter tido e ter perdido. Isso não é ficção. Isso acontece todo dia, em todas as escalas. Estudos americanos mostram que a maioria absoluta dos ganhadores de grandes loterias declara falência em menos de 5 anos após o prêmio. 5 anos. Com milhões na conta. Pesquisas sobre jogadores de futebol profissional revelam que mais de 70% deles enfrentam sérias dificuldades financeiras em até 2 anos após a aposentadoria. Pessoas que chegaram a ganhar centenas de milhares por mês, quebradas em 2 anos. Artistas que explodiram, herdeiros que dissiparam fortunas de gerações, executivos que chegaram ao topo e desceram pela própria incapacidade de administrar o que haviam acumulado. O padrão se repete. E a pergunta que ninguém faz, a pergunta que a gente foge de fazer porque a resposta é desconfortável, é: por quê? Por que o dinheiro vai embora de quem parece ter tudo para mantê-lo? A resposta é simples, e muda tudo quando você a entende. O problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema foi a falta de quem soubesse segurá-lo. Existe um princípio que eu chamo de memória do dinheiro. E ele não é espiritual no sentido místico, embora tenha uma dimensão espiritual.
e a gente vai chegar lá. Ele é comportamental, é psicológico, é padrão. O dinheiro tende a permanecer com quem demonstra, ao longo do tempo, a capacidade de administrá-lo com responsabilidade, consistência e intenção. E tende a ir embora de quem não desenvolveu essa capacidade, independentemente de quanto chegou de uma vez. Pensa da seguinte forma: a sua relação com o dinheiro que você tem hoje é exatamente a relação que você vai ter com o dinheiro que você quer ter amanhã. A escala muda, o padrão não. Se você não sabe o que fazer com R$ 1.000, se você gasta tudo, se você não guarda nada, se você toma decisões impulsivas, se você nunca sabe exatamente quanto tem e quanto deve, o que te faz acreditar que saberia o que fazer com 1 milhão? O 1 milhão vai multiplicar os mesmos comportamentos, não vai corrigi-los. E o universo, chame de mercado, chame de Deus, chame de consequência natural das suas próprias decisões, não entrega riqueza sustentável a quem não está preparado para sustentá-la. A questão nunca foi quanto você recebe, foi quem você é quando recebe. Capítulo 2. Caráter e prosperidade. Existe uma frase que ficou gravada na minha cabeça desde a primeira vez que eu a li. E ela tem mais de 3.000 anos. Provérbios 13:22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é guardada para o justo. Repara com cuidado no que esse versículo não diz. Ele não diz que o mais inteligente acumula riqueza. Não diz que o que trabalha mais horas. Não diz que o que nasceu na família certa, que teve acesso à melhor educação, que apareceu no momento certo. Não fala do sortudo, fala do homem de bem, do justo caráter. Agora, eu sei que vivemos num mundo onde isso parece ingenuidade, onde parece que o caráter é um luxo que gente pobre tem e gente rica dispensa, onde os desonestos prosperam, onde a esperteza bate a integridade, onde os atalhos parecem funcionar. E às vezes, no curto prazo, parece mesmo que é assim. Mas eu quero que você olhe para outra janela de tempo. Pensa nas pessoas que você conhece, ou que você conhece por reputação, que construíram algo sólido, real e duradouro. Não o cara que ficou rico de repente e sumiu. Não o esquema que deu dinheiro rápido e depois entrou em colapso. O cara, a mulher, a família que construiu ao longo de décadas e ainda está de pé. O empresário que tem empresa há 30 anos e mantém funcionários há décadas. O investidor que passou por 5 crises econômicas e saiu de cada uma mais forte. A empreendedora que construiu do zero, sem herança, sem padrinho, e hoje tem algo que resiste ao tempo. Quando você olha de perto para essas histórias, quase sempre você encontra as mesmas características em comum. Palavra que vale. Compromisso que é honrado mesmo quando é inconveniente. Responsabilidade assumida mesmo quando dói. Generosidade genuína que não é calculada. Consistência que não depende de plateia. Caráter. Isso não é ingenuidade. É, na verdade, a estratégia de longo prazo mais sólida que existe, ainda que não pareça estratégia nenhuma no começo. Porque caráter constrói reputação ao longo do tempo. Reputação abre portas que dinheiro não abre. Portas criam oportunidades que não aparecem no LinkedIn. Oportunidades bem aproveitadas, com consistência e responsabilidade, geram prosperidade. E prosperidade construída sobre caráter tem fundação, não areia. É sustentável, é transmissível. É o tipo de coisa que passa para a geração seguinte, não só em dinheiro, mas em valores que fazem esse dinheiro permanecer. Agora eu vou te fazer 4 perguntas, e eu quero que você responda honestamente, só para você mesmo, enquanto ouve. Você honra seus compromissos quando ninguém está olhando? Você paga o que deve, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, mesmo que a outra pessoa nunca saiba que você poderia ter enrolado? Você faz o trabalho bem feito, mesmo quando ninguém vai perceber a diferença entre o excelente e o mediano.
Você é a mesma pessoa quando está sendo observado e quando está sozinho? Essas perguntas incomodam, e é exatamente por isso que elas importam. Porque a riqueza que dura, a que não some em 3 anos, a que resiste à crise, a que você consegue transmitir, não vai para quem tem mais habilidade técnica ou mais sorte. Ela vai para quem é digno de sustentá-la. E ser digno é um trabalho que começa por dentro, muito antes de aparecer por fora. Capítulo 3. Os sinais de preparação. Então, como você sabe se está no caminho certo? Como você reconhece em si mesmo os sinais de que está se tornando a pessoa que a prosperidade acompanha? Existem 4 sinais. E aviso, nenhum deles é glamuroso. Nenhum deles vai aparecer em post de Instagram com fundo preto e frase em dourado. Mas cada um deles é real, é concreto e é transformador quando você aprende a reconhecê-lo. Sinal 1. Você começa a se sentir estrangeiro. Tem um momento na vida de toda pessoa que decide crescer de verdade. E quando digo crescer, não estou falando de ser famoso, não estou falando de virar influencer, estou falando de construir uma vida financeiramente sólida e consciente. Tem um momento nessa jornada em que a pessoa começa a se sentir fora do lugar no próprio círculo social. As conversas mudam de tom para você. O papo que antes te divertia começa a parecer vazio ou repetitivo. A reclamação coletiva sobre o salário que não aumenta, sobre o governo que não ajuda, sobre a vida que não melhora. Você ainda entende essas queixas, ainda sente empatia por quem as tem, mas não se encaixa mais nelas da mesma forma. Isso pode ser um período muito solitário, pode ser confuso. Você começa a se perguntar se tem algo de errado com você, porque todo mundo ao redor parece confortável num lugar onde você já não se sente em casa. Não tem nada de errado com você. Esse desconforto é o sinal de que o seu foco mudou. É o seu pensamento operando numa frequência diferente. É o início de uma transição que vai exigir coragem, porque crescer em direções que as pessoas ao redor não estão indo é solitário em alguns momentos. Mas presta atenção no que você faz com esse sentimento, porque ele pode te construir ou te destruir, dependendo de como você o usa. A pessoa imatura usa esse sentimento para se afastar com arrogância, para depreciar quem ficou para trás, para usar o crescimento como escudo de superioridade. E aí, o que era um sinal de evolução vira um sinal de ego inflado, que paradoxalmente afasta as oportunidades que viriam com a humildade. A pessoa que está de fato crescendo usa esse sentimento como combustível silencioso. Mantém os relacionamentos com respeito genuíno e afeto real. Não sai correndo para outro círculo social como se fosse diferente, mas cuida do próprio caminho com disciplina, sem precisar de aprovação de quem não entende onde está indo. Você já sentiu isso? Essa sensação de estar andando numa direção que as pessoas ao redor não conseguem enxergar ainda? Se sim, presta atenção. Pode ser um sinal de que você está mudando de fase. Sinal 2. A inveja virou curiosidade. Esse é um dos maiores divisores de água na mentalidade financeira, e muito poucas pessoas falam sobre ele com honestidade. Deixa eu te perguntar algo direto. Quando você vê alguém bem-sucedido, alguém com o negócio que você gostaria de ter, com a renda que você sonha, com o estilo de vida que você admira, qual é o seu primeiro pensamento? Seja honesto. Você não precisa responder para mim. Se o primeiro pensamento é raiva ou desconforto, é inveja. Se é, com certeza tem algo escuso por trás disso, é inveja disfarçada de ceticismo. Se é, ele teve sorte, nasceu na família certa, tem contato que eu nunca vou ter, é inveja com camada de justificativa por cima. Se é, ele não é tão feliz assim por dentro, é inveja com projeção. A inveja é um sentimento humano, natural, que todo mundo experimenta em alguma medida. O problema não é sentir, o problema é ficar, porque enquanto você está com inveja, você está fechado.
A mente que julga não aprende. A mente que ressente não absorve. E você perde a única coisa verdadeiramente valiosa que a presença ou a história daquela pessoa poderia te dar: informação. Informação sobre como foi feito, sobre quais decisões foram tomadas, sobre quais sacrifícios foram necessários, sobre quais hábitos construíram aquele resultado. A curiosidade técnica é radicalmente diferente da inveja. É quando você vê alguém bem-sucedido e, em vez de sentir o estômago apertar, você sente genuinamente aquela faísca de como? Como ele fez isso? Que decisão tomou no passado que abriu essa porta? Que hábito cultivou que eu ainda não comecei? Que livro leu? Que mentor teve? Que risco assumiu que eu ainda estou evitando? Essa pergunta, feita com sinceridade, abre paredes na sua cabeça. E o que é mais interessante, muitas pessoas bem-sucedidas adoram compartilhar o processo. Adoram falar sobre os erros que cometeram, sobre o que aprenderam, sobre o que fariam diferente. Mas a maioria das pessoas ao redor delas está ocupada demais, sentindo inveja para prestar atenção. A informação está disponível. O que muda é a postura com que você chega a ela. Troca a inveja pela curiosidade. Pode parecer um ajuste pequeno, mas é uma das maiores viradas de mentalidade que existem no campo financeiro. Sinal 3. Você aprendeu a abraçar o tédio. Esse aqui é onde a maioria das pessoas quebra. E eu preciso ser muito direto sobre isso. A gente vive na era do estímulo constante. Notificação a cada 2 minutos. Reels que trocam de cena a cada 3 segundos. Séries com episódios que terminam em cliffhanger para você não conseguir parar. Jogos projetados por psicólogos para manter você engajado. WhatsApp que pisca, buzina e vibra sem parar. O nosso cérebro foi literalmente treinado, por design, por algoritmo, por intenção comercial, para fugir do tédio a qualquer custo, para nunca ficar com o desconforto do vazio, para sempre buscar o próximo estímulo. E aí chega a construção real de riqueza, que é, na sua maior parte, absolutamente monótona. É a planilha de controle financeiro que você atualiza todo mês, sem falta, sem glamour, sem ninguém para te aplaudir. É o investimento automático que você nem vê crescer no dia a dia, porque crescimento consistente é lento demais para ser emocionante no curto prazo. É a prospecção de cliente que não converte na maioria das tentativas. É o conteúdo que você produz sem retorno visível por meses. É a habilidade que você treina sem sentir evolução perceptível por semanas. É a mesma tarefa, o mesmo processo, o mesmo hábito. Repetido, repetido, repetido. É tédio, é monotonia, é disciplina sem recompensa imediata. E a maioria das pessoas abandona exatamente aqui. Não porque não são inteligentes, não porque não têm capacidade ou não querem o resultado, mas porque o cérebro pede outro estímulo, a motivação evapora. E a força de vontade, que é um recurso finito, simplesmente cede. Aí vem o próximo curso, o próximo método, a próxima estratégia, a próxima fonte de motivação temporária. E o ciclo recomeça, sem nunca construir o que a consistência teria construído se ela tivesse durado. A pessoa que aprende a ficar com o desconforto do tédio, que aprende a executar mesmo quando não está com vontade, mesmo quando não está vendo resultado, mesmo quando seria muito mais fácil fazer outra coisa, essa pessoa constrói algo que o entusiasmo nunca construiria. Porque entusiasmo começa coisas, consistência as termina. E o dinheiro não se acumula com quem começa muita coisa, se acumula com quem termina o que começou, vez após vez, sem precisar de motivação externa para isso. Você consegue ficar 2 horas fazendo uma tarefa importante sem glamour, sem reconhecimento, sem abrir o celular? Você consegue fazer a mesma coisa necessária por 90 dias seguidos, sem precisar que alguém te anime de novo?
Essas perguntas simples separam quem fala sobre construir riqueza de quem de fato a constrói. Sinal 4. Você para de mentir para si mesmo. Esse é o mais difícil, sem dúvida, e também o mais transformador de todos. A maioria das pessoas tem uma narrativa interna muito bem construída sobre por que a vida delas está como está. E nessa narrativa, que é sofisticada, que tem lógica interna, que foi refinada ao longo de anos, o protagonista raramente é o vilão da própria história. É a criação que foi difícil e deixou sequelas. É o mercado que fechou as portas na hora errada. É o país que não dá oportunidade para quem não tem sobrenome. É o chefe que não reconheceu o talento. É a família que não apoiou quando precisava de apoio. É a sorte que teimosamente não apareceu. E eu preciso dizer uma coisa importante aqui, porque se eu não disser, vai parecer que estou ignorando a realidade. Algumas dessas coisas podem ser verdade. Contextos importam sim. Privilégios e barreiras estruturais existem de verdade e precisam ser reconhecidos. Há pessoas que tiveram começos genuinamente mais difíceis. Há injustiças reais no mercado, na sociedade, no sistema. Ignorar tudo isso seria não só ingenuidade, seria desonestidade. Mas existe uma diferença enorme e crucial entre reconhecer as circunstâncias e se tornar refém delas. Entre entender o que dificultou e usar isso como explicação permanente para não avançar. Entre ter sido vítima de algo que de fato aconteceu e construir a própria identidade em torno dessa vitimização. A pessoa que olha no espelho e faz a pergunta honesta: o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que contribuiu para que minha vida financeira esteja onde está hoje? Essa pessoa encontra respostas que nenhuma culpa externa é capaz de dar. Eu gastei mais do que deveria durante anos e me convenci que era necessário. Eu adiei decisões importantes repetidamente por medo disfarçado de prudência. Eu me conformei com menos do que podia exigir de mim mesmo porque era mais confortável reclamar do que agir. Eu sabotei oportunidades reais porque, no fundo, não me achava capaz de sustentá-las. Eu confundi movimento com progresso e fiquei ocupadíssimo sem de fato avançar. Eu priorizei a aparência de prosperidade, o carro, o celular, o visual, no lugar da construção real dela. Essas perguntas machucam. E é justamente por isso que a maioria das pessoas nunca as faz com honestidade real. Mas elas libertam. Porque quando você assume responsabilidade genuína, não como autopunição, não para se crucificar, mas como reconhecimento do seu poder de agir, você percebe uma coisa fundamental. Se você tem algum papel na criação do problema, você também tem poder de participar da criação da solução. Culpar o externo tira poder de você. Assumir responsabilidade devolve esse poder. E com poder vem escolha, e com escolha vem mudança. Capítulo 4. A transformação. Tudo que eu falei até agora aponta para uma coisa só: transformação. Não de hábito, não de estratégia, não de técnica financeira, de identidade. Existe uma pergunta que Jim Rohn, um dos maiores pensadores sobre desenvolvimento humano do século passado, repetia nas suas palestras e nos seus livros. Uma pergunta simples que carrega um peso enorme. Quem você tem que se tornar para atrair o que você quer? Não o que você tem que fazer. Não qual aplicativo baixar, qual investimento fazer, qual curso comprar. Quem você tem que se tornar? Porque fazer sem ser não sustenta. Você pode aprender todas as técnicas de finanças pessoais do mundo. Pode decorar os princípios de Warren Buffett. Pode estudar análise fundamentalista, fazer CPA, entender derivativos. Mas se a identidade não muda, se por dentro você ainda se enxerga como alguém que nunca vai ter dinheiro, que não merece prosperidade, que sempre vai lutar para fechar o mês, o comportamento vai voltar ao padrão. A mente subconsciente sempre vence a força de vontade no longo prazo. Sempre.
É por isso que pessoas que ganham dinheiro rápido o perdem rápido. A identidade interna ainda não correspondia ao saldo externo. E a mente faz o que precisa fazer para restaurar o estado que ela considera normal, o estado com o qual você se identificava. A pergunta então vira: como eu mudo minha identidade? E a resposta, paradoxalmente, não está em grandes gestos. Está nos atos pequenos que ninguém vê. Quando você paga uma dívida pequena que poderia adiar, você está dizendo à sua mente: eu sou alguém que honra compromissos. Quando você guarda R$100 num mês apertado, você está dizendo: eu sou alguém que administra o que tem com intenção. Quando você estuda sobre finanças numa noite em que poderia estar fazendo outra coisa, você está dizendo: eu sou alguém que leva o próprio futuro a sério. Esses atos parecem insignificantes isolados, e no curto prazo são. Mas eles falam à sua mente uma linguagem que nenhuma afirmação positiva repetida no espelho consegue transmitir. Eu sou o tipo de pessoa que faz isso. E quando você se torna essa pessoa, quando essa identidade está consolidada por ações repetidas ao longo do tempo, as decisões certas começam a acontecer quase naturalmente. Não porque você se forçou, mas porque elas são consistentes com quem você é. O dinheiro, então, deixa de ser um objetivo que você persegue e se torna uma consequência de quem você se tornou. Capítulo 5. Consistência, responsabilidade e tempo. Deixa eu ser completamente direto com você agora. O mundo vai te vender atalhos. Sempre vai, porque atalho vende. Investimento que dobra em 3 meses. Método secreto de renda passiva. Fórmula de 6 dígitos em 90 dias. Criptomoeda que vai mudar tudo. Mentoria que vai acelerar 10 anos em 6 meses. Alguns desses caminhos podem ter alguma validade em contextos específicos, mas o que nenhum deles te vende, porque não é sexy, porque não gera clique, é o que de fato constrói riqueza real e duradoura. Consistência, responsabilidade, tempo. Consistência é fazer o que precisa ser feito todo dia, mesmo quando não há resultado imediato visível, mesmo quando o mercado está caindo, mesmo quando você está cansado, mesmo quando a motivação sumiu e ninguém está aplaudindo. Responsabilidade é tratar o que você tem agora com o mesmo cuidado e intenção que você gostaria de ter quando tiver muito mais. Porque o universo não distribui mais do que você demonstrou capacidade de gerenciar com o que já tem. E tempo. Tempo é o ingrediente que ninguém quer esperar, mas que é absolutamente insubstituível. Warren Buffett, o maior investidor que o mundo já produziu, acumulou mais de 95% de toda a sua riqueza depois dos 65 anos de idade. Não porque ficou mais inteligente com o tempo, mas porque a consistência de décadas, somada ao efeito dos juros compostos, fez um trabalho que nenhuma estratégia de curto prazo conseguiria replicar. Isso não é empolgante de ouvir, não gera adrenalina, mas é verdade. E aqui está o ponto mais importante de tudo que eu falei hoje, o ponto que eu preciso que fique gravado. A prosperidade verdadeira não é um destino que você alcança num golpe de sorte ou numa decisão brilhante. Ela é uma consequência natural e quase inevitável de quem você decide se tornar ao longo do tempo. Quando o caráter está no lugar, a riqueza tem onde pousar. Quando a identidade muda, os comportamentos mudam. Quando os comportamentos mudam de forma consistente, os resultados mudam. Não no mês que vem, não necessariamente no ano que vem, mas de forma sólida, real, duradoura, do tipo que resiste à crise econômica, à mudança de governo, à virada do mercado. Porque não foi construído sobre sorte, foi construído sobre você. Eu vou te deixar com 3 perguntas, não para você responder para mim agora.
para você carregar com você e responder no silêncio da sua própria honestidade. Primeira pergunta: se o dinheiro tivesse memória, se ele pudesse te observar durante os últimos 12 meses, cada decisão financeira que você tomou, cada hábito que você manteve ou não manteve, ele se sentiria seguro nas suas mãos? Segunda pergunta: a pessoa que você é hoje, internamente, os seus valores, a sua consistência, a sua relação com responsabilidade e com compromisso, ela corresponde à vida financeira que você diz querer? Terceira pergunta: o que você vai fazer diferente amanhã? Não quando a vida melhorar, não quando o salário subir, não quando aparecer a oportunidade certa. Amanhã, a riqueza não está esperando a sua situação melhorar para você começar a agir como alguém preparado para ela. Ela está esperando você agir como alguém preparado, para aí então a sua situação começar a mudar. Começa hoje, em silêncio, sem plateia, sem precisar postar, sem precisar que ninguém veja. Porque é exatamente aí, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde só você sabe o que está construindo, que o caráter se forma e onde a prosperidade verdadeira começa. Agora, se esse conteúdo te fez pensar, te incomodou de um jeito bom, ou te deu clareza sobre algo que você já sentia, mas não conseguia nomear, eu preciso te pedir uma coisa pequena com um impacto enorme para mim. Clica em inscrever-se aqui no canal, agora, enquanto você ainda está aqui, e clica no sino ao lado. Porque os próximos vídeos que estão vindo sobre mentalidade financeira, sobre construção de patrimônio, sobre os padrões que ninguém te ensina na escola, eles vão ser ainda mais profundos do que esse, e eu não quero que você perca nenhum deles. Porque esse canal existe por uma razão simples: te dar as ferramentas internas que o dinheiro externo exige. Nos vemos no próximo.